Olá, meu nome é Rubens e eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema de extrema importância na vida de todos os brasileiros que trabalham, que contribuem com a Previdência, que é justamente a reforma da Previdência. Que todos os políticos vêm falando diariamente na televisão, mostrando a importância dessa reforma, que sem ela o Brasil iria quebrar, que sem ela a aposentadoria de todos os brasileiros estaria em risco, mas essa conversa ela tá aqui mais para fazer a gente pensar de será que isso realmente é verdade? Será que os políticos estão falando a verdade? Você acredita em político? Nesses políticos que estão no poder agora, você acredita neles? Porque eles estão falando que o Brasil vai quebrar, que o problema do Brasil está no rombo da Previdência, que a Previdência tem gerado um déficit, né, tem gerado muito prejuízo para o Brasil. Agora, todas essas questões a gente tem que se perguntar, será que isso é verdade? Será que a reforma da Previdência ela é imprescindível e sem ela o Brasil realmente vai quebrar? Porque eu sou uma pessoa normal, eu venho trabalhando desde os meus 14 anos, hoje eu tenho 41, e quando fizeram a promessa para mim, 30 anos atrás praticamente, que se eu trabalhasse eu teria direito a uma aposentadoria, não foi bem isso que me prometeram. E agora estão querendo mudar as regras do jogo, faltando poucos anos para eu poder me aposentar e para tirar o direito seu, dos seus filhos. Então, é para isso que esse vídeo existe, para a gente poder conversar sobre isso. Para a gente poder conversar, a gente tem que entender como que funciona a Previdência, por que, que ela foi criada, para que ela existe e como seria se aquele dinheiro que foi compulsoriamente tirado do nosso salário tivesse sido guardado e aplicado da forma como qualquer pessoa faria ou como deveria ser fazer. Então, vamos pensar no modelo que existe hoje, não levando em consideração a idade para aposentar, mas apenas o tempo de contribuição de 35 anos, ok? A Previdência é um seguro social, mas a Previdência em especial, dentro da parte da Seguridade Social, ela é uma parte especial, porque ela é uma poupança compulsória que o trabalhador e as empresas fazem para garantir a aposentadoria de quem contribui com ela. Então, funciona assim. O trabalhador, de acordo com a faixa de salário dele, vai contribuir entre 8% e 11%. E as empresas, se não fizerem parte do Simples, contribuem com 20% do total da folha de pagamento. E esse dinheiro, ele tem que ir para um fundo específico da Previdência. Esse fundo, ele não tem outra destinação, ele é proibido constitucionalmente o uso dele para qualquer outro tipo de gasto que não seja exclusivamente a previdência, ok? Então o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma poupança compulsória, sem liquidez, ninguém nunca pode tirar o dinheiro da previdência, a liquidez da poupança é zero, e que ela vai decorrer no mínimo 35 anos. Quer dizer que todos os meses você vai contribuir com um valor que vai variar de 8 a 11% do seu rendimento, de acordo com a faixa. Todos os meses você vai estar lá colocando dinheiro. E você nunca, jamais vai poder tirar de lá, ok? O máximo que você vai poder fazer depois do tempo de contribuição total é retirar os juros daquilo ali. Seria mais ou menos isso que a Previdência deveria fazer, certo? Então, em questões de investimento, para a gente entender como que seria a variação de juros. Eu peguei dados aqui de fevereiro de 2017 que mostravam que a poupança, que é um dos investimentos que tem menor rentabilidade, tem muita segurança, mas pouquíssima rentabilidade, estava dando 0,68% ao mês de juros. É um juros muito ruim para qualquer pessoa que vai investir dinheiro, ainda mais a longo prazo, com nenhuma liquidez. Se você for pensar num título de investimento um pouquinho melhor, aí uma média de 1%, o título do Tesouro com liquidez total, você pode sacar a qualquer momento, em qualquer mês, você teria 1%, nada demais. Existem muitos investimentos no mercado. Eu coloquei aqui, só para dar um exemplo, um investimento com liquidez muito ruim, que é um Tesouro IPCA para 2035. Esse investimento, só para vocês terem uma noção, não é 35 anos. É para você colocar o dinheiro hoje e sacar só em 2035, você teria 6,21%. Ou seja, investimentos com baixa liquidez têm rendimento, eles são pagos, quem recebe esse dinheiro paga muito para ter esse dinheiro, porque quem está colocando não vai retirar por muito tempo. Então dá para quem está com esse dinheiro poder trabalhar, certo? É mais ou menos assim que o mercado funciona.
Então, a gente, se fosse pensar no salário mínimo de R$ 937, o governo ele tem uma contribuição compulsória de 8%. Quer dizer então que as pessoas elas contribuem com 8% dos R$ 937, que daria R$ 74 por mês. Todo mundo contribui com R$ 74 por mês, todos os dias, todos os meses da vida, durante 35 anos. Show? Beleza. Só que a empresa vai pagar sobre esse mesmo salário mínimo R$ 187, que equivalem a 20% desse salário mínimo. Beleza? Se a gente pensasse que fosse pagar o pior juros possível do mercado, que é a poupança, que é 0,68, 35 anos depois, o trabalhador teria investido R$ 31 mil. Ou seja, ele colocou de fato R$ 31 mil. Só que a taxa de juros de 0,68, todos os meses, um sobre o outro, acumulando, esse dinheiro daria 147.368 só de juros. Somado ao que o trabalhador investiu, só o trabalhador sozinho com 8% do salário mínimo teria conseguido juntar R$ 178 mil. Legal. 35 anos contribuindo a 0,8 do salário mínimo, com juros ridículos, a gente teria um acumulado de 178 mil. Supondo que a gente nunca tirasse esse dinheiro de lá, porque a liquidez dele é zero, você nunca vai poder mexer, mas você continuasse aplicando 0,68% de juros sobre ele, você teria uma rentabilidade sobre esses 178 mil de R$ 1.200. Vocês entenderam que se você aplicar R$ 74 durante 35 anos a 0,68%, no final de 35 anos você pode tirar todos os meses para o resto da sua vida R$ 1.200 e o dinheiro vai continuar lá e nunca vai fazer falta para ninguém aquele dinheiro? Ok? Mas tem mais. Porque a empresa está contribuindo sobre 20%, sobre esse mesmo trabalhador. Então a empresa vai investir 78 mil, os juros desse dinheiro vai ser 368 e a empresa vai conseguir 447 mil. Se você for juntar o que o trabalhador conseguiu, que é 178, mais o que a empresa conseguiu, que é 400, dá um total de 625 mil. Então um único trabalhador que arrecada sobre o salário mínimo 8% mais 20% da empresa, poderia, se fosse o caso, receber R$ 4.200, tendo contribuído sobre um salário mínimo. Uau! É verdade essas contas? É verdade. Só que não é só isso, porque vocês lembram que eu falei da taxa de juros de 0,68? Se a gente mudasse a taxa de juros para uma taxa de juros um pouquinho melhor, não estou falando daquela de 6%, que aquilo ali é surpreendente, mas se a gente colocasse 1%, uma taxa de juros muito fácil de você conseguir se você tiver liquidez baixa, ou liquidez nenhuma, que é o caso que a gente está propondo aqui. Como que seria então esse modelo? 937 igual, arrecadação de 74 igual, a empresa vai contribuir em 187 igual, só que nesse caso os juros vai ser de 1, não vai ser mais de 0,68. O investimento é igual, é 31 mil, não muda, só que os juros mudam muito. 1% de juros acumulado, 35 anos, é brutal a diferença. Quer dizer então que o trabalhador conseguiria juntar sozinho com 8% 482 mil. E isso daria só para o trabalhador 4.800. Tendo contribuído sobre 937. Ele poderia, se ele juntasse esses R$ 74 a uma taxa de juros de 1%, conseguir R$ 4.000 depois de 35 anos. E era isso que ele merecia, talvez. Só que o governo, hoje, com o modelo de hoje de 35 anos, não dá. Ele quer dar só o salário mínimo. E não quer dar nem o salário mínimo agora porque está querendo reformar a Previdência para que você tenha que contribuir no 49 anos para poder ter direito aos salário mínimo, ao 935. Senão você vai ter só 70% e aí tem faixas de graduação para você chegar um dia a 100% caso você contribua os 49 anos. Certo? Desde que também você tenha 65 anos pelo menos. Então, nesse cálculo não faz diferença a idade. O que faz diferença é quantos anos você contribui e qual é a taxa de juros. Nada demais. Simples. Então, levando em consideração que a empresa conseguiria mais 1.200.000 sobre os mesmos 187 que ela faria só com a diferença de juros,
Esse trabalhador sozinho com 1% de investimento sobre o salário mínimo, em 35 anos teria conseguido arrecadar para a Previdência 1.687.000. Em tese, esse trabalhador faria jus a 16 mil reais. 16 mil reais. E o governo está chorando para dar 937. Vocês estão entendendo, gente, que o negócio é muito sério? E estão querendo reformar a Previdência para não dar nem os 937? Mas vamos lá. Eu falei do salário mínimo. Vamos fazer uma nova conta. Eu sei que é chato ficar falando de números, mas sem isso a gente não consegue entender o porquê do problema. O teto da Previdência hoje é R$ 5.531,31, 2017, ok? Não importa quanto você ganhe. Se você ganha acima desse valor, você contribui sobre esse valor. Então, a contribuição obrigatória de uma pessoa que recebe esse valor é de 11%, não é mais de 8%. E ele vai ser descontado da folha de pagamento dele R$ 608. A empresa contribui sobre 20%, vai dar 1.106. Se a gente aplicasse aqueles juros de 0,68 de novo, só para exemplificar, o trabalhador conseguiria 250 mil, os juros de 0,68 depois de 35 anos seria 1.196, o trabalhador sozinho 1.451, que a taxa de juros de 0,68 ele não vai mexer no dinheiro, ele só vai pegar a rentabilidade de 0,68 desse dinheiro, faria com que ele recebesse 9.800. Para sempre. Vocês estão entendendo? Não depende do governo fazer o favor de reajustar esse dinheiro. Não é isso que eu estou falando. O dinheiro é dele, ele contribuiu, tá lá, é uma poupança que ele fez para poder resgatar na velhice. Isso é a poupança. O governo, ele compulsoriamente faz isso pra gente, porque ele acha que a gente não tem nenhuma condição de fazer por nós mesmos. E eles falam, eu cuido do dinheiro para vocês. Só que a impressão que dá é que eles estão fazendo um favor de fazer a Previdência, e não é. A gente pagou. E se a gente tivesse uma rentabilidade ruim, a gente deveria fazer jus disso. Só da nossa contribuição. Mas a empresa ainda contribuiria com mais 2.600.000, levando em consideração o investimento e a taxa de juros. Se somasse um trabalhador arrecada sobre o teto, ele teria conseguido, em 35 anos, a uma taxa de juros de 0,68, 4 milhões. A Previdência, se não mexesse nesse dinheiro e pegasse só a rentabilidade, ela arrecadaria 27 milhões. Aliás, desculpa, 27 mil. E esses 27 mil, eles choram para dar o teto, que é 5. E eles ficariam com a diferença. Se a gente aplicasse aquela taxa de juros de 1%, os números ficam bem ruins também, novamente. Porque o trabalhador teria conseguido 3.900.000, o que daria para ele assustadores 39 mil. Ok? 39 mil ele deveria receber se ele tivesse guardado R$ 608 por 35 anos a 1% de juros ao mês. E a empresa teria conseguido 7 milhões. Somando os dois, esse trabalhador que arrecada sobre o teto, se aplicasse 1% do que ele arrecada mais do que a empresa arrecada durante 35 anos, teríamos 11 milhões. Aplicando 1% de 11 milhões? Sim, senhoras e senhores. 1% de 11 milhões dá 110 mil. E a Previdência quer dar nem o teto. Nem o teto. E depois que a pessoa, se ela consegue receber pelo teto, todo mundo sabe, quem é aposentado sabe, quem conhece Previdência sabe, isso vai sendo corroído com a inflação porque o governo não repassa. O governo não repassa e não mantém atualizado esse valor. Depois de vários anos, a pessoa que se aposentou pelo teto, depois de muitos anos, ela está recebendo menos da metade do que o teto, de quem está se aposentando naquele ano. Então a pessoa ela vai perdendo o poder. E a verdade é que ele devia estar recebendo esse valor aqui, 39 mil. Sem nunca perder, porque a rentabilidade ela é mensal. E 1% não é uma taxa de juros muito boa, como eu falei. Porque a liquidez desses 3 milhões é zero, você nunca vai mexer no dinheiro. Você só vai pegar os juros dele. Nunca aquele dinheiro ia baixar. E o governo não quer dar os 5 mil porque está falando que a Previdência está quebrada. Então, parece que isso que eu mostrei para vocês, de juros compostos e tal, é demais. Realmente é demais. Mas a questão aqui é, será que é verdade? Será que... Quem sou eu para falar isso? Eu não sou ninguém.
Vocês podem pesquisar na internet, tem diversos aplicativos. Se vocês conhecerem alguém que conhece matemática financeira, que tenha uma calculadora que faça esse tipo de conta, ou então vocês podem entrar em sites de busca e procurar juros compostos, juros sobre juros. Qualquer site vai dar os mesmos números. É só você colocar o valor investido, você repetir esse valor todos os meses. No caso eu apliquei 419 meses, né, porque eu coloquei o valor inicial mais 419, somando os dois dariam 420 meses, que daria 35 anos. A taxa de juros você pode colocar qualquer uma, eu coloquei duas vezes, né, 0,68 e 1%, e deu esses números, eu só estou mostrando. Vocês poderiam conseguir rentabilidades das mais variadas. E se você mudar minimamente as taxas de juros, os números mudam grandemente. Então, o que eu mostrei aqui não é verdade absoluta, é só para vocês pensarem. Uma pessoa que aplica sobre o teto, se ele recebesse tudo, ele poderia receber sozinho 39 mil. Se ele recebesse sobre o que a empresa pagou, daria 110 mil. Então não estou falando nada demais. Agora, se isso é verdade, como que a Previdência pode estar quebrada se ela está arrecadando tanto? Então vamos falar mais ou menos o que é a Seguridade Social. A Seguridade Social está na Constituição do Brasil e ela está no artigo 195 da Constituição, e ela é dividida, ela é composta, digamos assim, por três grandes entes. Um é a Previdência Social. Basicamente, a Previdência ela só funciona para quem contribui com ela. Previdência Social, você tem que estar inscrito no INSS contribuindo mensalmente, beleza? Aí você tem a Assistência Social e a Saúde. Esses dois, Assistência Social e Saúde, eles são gratuitos e universais. Então, você não precisa fazer muita coisa, basta você ser brasileiro. Aliás, nem brasileiro você precisa ser. Se você chegar num hospital sendo de qualquer nacionalidade, o Brasil vai cuidar dessa pessoa. Ela não pergunta nada, ela cuida. E existem normas específicas, eu não vou entrar agora no caso da saúde, nem no caso da assistência social, que não é o tema desse vídeo. Mas só para vocês entenderem. É garantido pela Constituição que o dinheiro da Seguridade Social não pode ser usado para qualquer outro fim que não seja a Seguridade Social. Beleza? Só que essa garantia ela é dupla. Por quê? Porque no artigo 201, que trata especificamente da Previdência Social, ele fala que apesar da Seguridade Social ter verba destinada exclusiva, a Previdência tem também. Quer dizer que quem contribui para a Previdência está formando um caixa que não pode ser usado para nada, nem sequer para a saúde ou para assistência social. Não se mistura. Então, Previdência Social é uma contribuição de quem trabalha e de quem emprega, né, para juntar dinheiro para garantir a aposentadoria. E isso está garantido que não pode ser mexido. Essa contribuição é exclusiva e para garantir as aposentadorias. E as aposentadorias são por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez ou aposentadorias especiais, que são trabalhadores que fazem serviços insalubres, serviços perigosos, serviços penosos, que não têm condições de contribuir pelo tempo igual às outras pessoas. Mas isso está garantido na Previdência Social. E alguém vai pensar, então é por causa deles que a Previdência está ruim. Ele sozinho, contribuindo 25 anos, já seria suficiente, ok? É só vocês fazerem as contas. Não tem nada demais isso que eu estou falando. A pensão quer dizer, depois que a pessoa morre, ela deixa aquela aposentadoria para o cônjuge. O nome disso é pensão por morte. A Previdência cuida disso. Como eu mostrei também, não faz diferença, deveria valer para toda a eternidade, para todos os herdeiros continuar recebendo aquilo, porque aquilo faz parte de um montante que foi juntado por aquela pessoa. Então, a pensão também não é o problema. Salário maternidade e salário família são outras garantias que a Previdência dá. Também não tem problema. Porque a pessoa não vai ficar com salário maternidade a vida inteira, por mais filhos que ela tenha. O salário maternidade é para garantir. E tem os auxílios, doença, auxílio acidente, auxílios reclusões, que também fazem parte da Seguridade Social, que é compreendida aí pela Previdência. Nada disso é o problema. Tem gente que fala, o problema da Previdência são os presos que recebem. Não é verdade, até porque só recebe quem contribui. A maioria dos presos nem contribui com a Previdência. Então eles não recebem, é um ou outro que recebe. É minoria mesmo. Então, tudo isso aqui, quem recebe o pesado da Previdência são os aposentados que contribuíram, que já fariam jus àquele dinheiro. Então o problema da Previdência não está na Previdência. O problema está aqui, gente, na DRU. O que é DRU? DRU foi um meio que os políticos inventaram
para desvincular as receitas da União. DRU é desvincular a receita da União. O que isso significa? Eles, periodicamente, a cada período de 3, 5 anos, eles falam que o presidente da República tem o direito de desvincular as receitas, quer dizer, o dinheiro que deveria ser usado exclusivamente para determinado fim, como é o caso da Previdência ou da Seguridade Social, ele é exclusivo, não pode ser metido com outra coisa. A lei garante. Só que quem faz a lei são os políticos. Aí eles mudam a lei durante um período determinado, que é a DRU, e desde 94 todos os presidentes, todos, eu não estou falando de partido político nenhum, eu estou falando de todos os partidos políticos que tiveram poder. Todos os políticos que estão na Assembleia Legislativa que votaram sempre pela DRU. O que eles fazem? Eles falam, pode usar o dinheiro que está lá com o que vocês quiserem. E na prática ele vem sendo usado para pagar juros. Para rolar dívida. Então, esse dinheiro que não é deles, que é nosso, legalmente, porque eles que fazem as leis, está sendo saqueado da nossa poupança. É como se você tivesse guardando o dinheiro da sua mãe, guardando o dinheiro de alguma pessoa que não tem conta em banco, aí você pega e guarda o dinheiro daquela pessoa para aquela pessoa. O dinheiro não é teu, você só está guardando para ela. Só que aí você teve um imprevisto. Sei lá, estourou um cano na tua casa, bateu o carro, não importa. Aí você vai lá e pega o dinheiro daquela pessoa para resolver um problema teu. É isso que os políticos fizeram com a gente. A gente guardou o nosso dinheiro lá e eles resolveram usar aquele dinheiro. Só que isso daí fez com que não acontecesse juros sobre juros. Então tudo aquilo que eu mostrei antes não está acontecendo. Porque a verdade é que o dinheiro não está lá. A gente colocou e eles tiraram aquele dinheiro. Então todas aquelas contas que eu mostrei, elas são teóricas. É o que deveria ser. Na prática não é, porque os políticos estão sistematicamente tirando dinheiro daquela poupança que nós fizemos para garantir a aposentadoria para pagar conta que não tem nada a ver com a Previdência. Vocês estão entendendo qual é realmente o problema? O problema é o dinheiro não tá lá. E não tá lá porque eles tiraram. Só que isso é problema nosso. A gente tem que pensar exatamente isso, porque o que está parecendo é que se não reformar a Previdência e a gente não contribuir por mais tempo, a gente vai ficar sem. Mas como que a gente pode ficar sem se a gente já pôs o dinheiro lá? E eles que tiraram? Quem tem que dar conta é a gente que foi roubado? Então, a gente pôs o dinheiro não está lá, a culpa é de quem? Nossa. E o que a gente tem que fazer? Pôr mais. É isso que eles estão falando. E tem, assim, e se a gente não parar para pensar, parece que isso faz sentido. E é isso que a gente está tentando explicar aqui. Os políticos tiraram o nosso dinheiro da nossa poupança. Só que eles fizeram isso de uma forma legal. Não é porque é legal, é que é legítimo. Legal quer dizer que está na lei. Só que eles que fizeram a lei. As coisas não são legítimas ou justas porque elas são legais. Se a gente for pensar que quem está fazendo lei são eles, e eles estão fazendo só para se favorecer. Então, assim, estão falando que tem rombo. Eu não sei se tem rombo. Existem vários órgãos, diversas pessoas que estão muito mais inteiradas sobre as questões e os números da Previdência que falam que não tem rombo algum. Que mesmo os políticos saqueando a poupança, todos os anos sobra dinheiro. Só para ter uma noção, essa ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, eles disseram que entre 2005 e 2015, a Previdência teve um superávit, ou seja, deu um lucro, sobrou o dinheiro lá, 658 bilhões. E eu não estou falando de juros sobre juros, não. Eu estou falando da soma do que sobrou só. Sem aplicar juros nenhum sobre esse dinheiro. Sobrou 658 bilhões. Sem juros sobre isso que eu estou falando. Só de dinheiro que sobrou. Só que esse dinheiro não está lá. Se você for ver lá o caixa lá da poupança, se você for lá ver o extrato, está dando zero. Ou está perto de zero. Como que pode? Porque eles estão tirando o dinheiro. Então, não importa quanto dinheiro a gente coloque lá. Se a falar assim, ó, a taxa de compulsória que você vai pagar hoje sobre o seu salário não é mais de 8 a 11. Vai ser de 16 a 22. Vamos dobrar a compulsoriedade dessa contribuição. Vamos dobrar isso. E não vai ser mais 35 anos, vai ser 49 anos. Não vai ter dinheiro na Previdência do mesmo jeito. Porque não importa quanto dinheiro você coloque lá, se vão estar tirando dinheiro de lá, não faz diferença, vocês concordam? Porque o problema não está na arrecadação. O problema está no destino.
O destino era para ser exclusivo para a Previdência e não está sendo. Então não importa quanto dinheiro a gente coloque lá, eles vão gastar tudo. Esse é o ponto. Então, pode ser que tenha prejuízo. Eu não sei se está dando prejuízo. Pode ser que tenha rombo. Eu não sei se tem rombo. O fato é, a arrecadação é muito maior do que a receita, do que as despesas. E eu não estou falando, presta atenção, eu não estou falando que quem está contribuindo hoje está pagando ou deveria estar pagando a aposentadoria de quem se aposentou antes. Então os aposentados de hoje estão recebendo graças às contribuições de quem está contribuindo hoje. Não estou falando isso não. Quem está aposentado tem que receber dos juros do que ele contribuiu. Ok? Então, esse é o ponto. Se a gente hoje está tirando o dinheiro de quem está contribuindo hoje para pagar quem se aposentou antes, já está tudo errado. Porque o dinheiro devia estar lá para garantir a aposentadoria de quem fez. Então, o argumento é, se a gente não mudar as regras da Previdência, no futuro as pessoas que estão contribuindo hoje não vão poder se aposentar. Porque quem vai estar lá na frente vai ter uma população mais idosa, e essas pessoas não vão conseguir contribuir na quantidade certa para garantir a aposentadoria, e aí vai ter um colapso nas contas. Isso é mentira. Tudo isso é mentira. Porque por 35 anos a juros de 0,68 a gente deveria receber mais do que a gente contribuiu. Eu mostrei com números aqui. O problema é que o dinheiro não está lá. Então não está rendendo. Então esse dinheiro não existe. Então realmente vai ter rombo. Só que a culpa não é nossa. A culpa não é sua. Não é você que tem que pagar essa conta. Você já pagou, você não tem que pagar duas vezes. Pensa assim, ó, uma pessoa que entrou 25 anos atrás para trabalhar, como eu comecei 25 anos atrás para trabalhar, como muitas pessoas começaram muitos anos atrás para trabalhar, falaram, amigo, você vai trabalhar 35 anos, ok? Passam-se 25 anos, a gente fez um acordo, e eu estou cumprindo a minha parte do acordo 25 anos, todos os meses. Faltando apenas 10 anos de contribuição para eu poder fazer jus ao direito que nós fizemos, e foi um acordo, e o que a gente combina não sai caro, simplesmente as regras vão ser o seguinte, ó, não é mais 10 que está faltando para você pagar, agora você tem que contribuir com mais 25. Legal, né? Pensa, você fez um financiamento de um qualquer coisa em 35 parcelas. Eu vou comprar um carro em 35 vezes. Depois que você paga 25 parcelas, os caras falam, ó, não falta só 10 para você pagar, você tem que pagar mais 25. Caraca, mas eu já paguei 25. Falei assim, não tem problema. Eu estou mudando as regras agora e agora você tem que pagar mais 25. É isso que a reforma está propondo. Vocês estão entendendo? Essa é a reforma da Previdência. A gente tem que pagar duas vezes pelo que a gente não vai ter sequer o direito, porque pelas regras que eles estão falando, a gente sequer vai ter direito a 100% do valor que foi aplicado ou investido. Então, se está dando prejuízo ou não, eu não sei. Se tem rombo ou não, eu não sei. E isso não é problema nosso. Isso é problema de quem tirou o dinheiro de lá. Quem tem que dar conta desse dinheiro não é a gente. Não é o povo. São os políticos que fizeram um saque indevido de uma poupança que não era deles. Então, nesse momento eu vou pedir para você que não acredite. Não acredite em nada. Desconfia de tudo. Não acredita no que eu estou falando. Não acredita na televisão. Não acredita na imprensa. Não acredita no governo. Não acredita em ninguém. Não acredita em nada. Vai buscar informação. Ouve os lados. Tenta entender como que funcionam as coisas. Depois de você ouvir diversas fontes diferentes, de preferência fontes contraditórias, você vai ter capacidade de tomar uma decisão. E o plano, e tudo que eu estou falando aqui é simplesmente para você tomar uma decisão. Eu quero que você busque informações e tire as suas conclusões. Porque se você só ouve um lado da história, você não está tirando conclusão nenhuma, você está aceitando a verdade de que está sendo imposta. E esse é o maior problema que a gente tem. A gente é acostumado a pensar que o que passa na televisão é verdade, e não é. É um lado da história. E normalmente é um lado de quem tem maior interesse financeiro, que não é a gente. Quem patrocina a televisão não é o povo. Quem patrocina a televisão são grandes empresas, são os bancos, é o governo. E a televisão, ela lógico que vai ser tendenciosa para favorecer os patrocinadores dela. Assim como as revistas, assim como tudo. Todo mundo vai buscar o seu lado. Só que qual que é o seu lado? Você está do lado qual? Do lado dos empresários e dos banqueiros, que vão ser favorecidos com a reforma, dos políticos que vão ser favorecidos com a reforma,
Ou dos trabalhadores que vão ter que pagar 2 vezes porque foi roubado? Essa é a decisão que você tem que tomar. Então, essa decisão que você tem que tomar, basicamente você é a favor ou você é contra a reforma? E é só isso o objetivo do vídeo. Se você for contra, aliás, se você for a favor da reforma, você acha que a reforma tem que acontecer mesmo, porque senão a gente não vai ter aposentadoria, de que o que o governo está falando, do que o que a televisão está mostrando realmente é verdade, você não precisa fazer nada, fica tranquilo, a reforma vai passar e vai ficar do jeito que os políticos querem. Não faça nada, não se manifeste, não faz nada, fica quietinho. Não compartilha nada, fica quieto, só olha. Fica só olhando. Se você só olhar e não fizer nada, você está provando que você é a favor da reforma da Previdência. Certo? Agora, se você for contra, como eu sou contra, eu vou pedir para você, por favor, faça alguma coisa. Tudo que você puder fazer. Faz barulho. Fazer barulho usa todo tipo de recurso que você tem, as mídias sociais. Tem todo tipo de mídias sociais aí que você pode utilizar. Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outros, se você usa qualquer outro. Conversar com as pessoas que te cercam, com a sua família, com o pessoal da escola, com o pessoal do trabalho, da academia, da igreja, não importa. Divulga essa informação com todos os meios que você puder. Compartilhe o vídeo. Vai buscar outros vídeos, tem um monte de gente mostrando isso. Eu não sou nada demais, eu sou uma pessoa qualquer como você. O que eu estou fazendo é barulho, eu estou tentando fazer a minha parte. Se tiver manifestação, se você ficar sabendo de alguma manifestação, não é manifestação fora Temer, é manifestação contra a reforma da Previdência. Porque tem nesse momento um monte de gente tentando se aproveitar, partidos políticos tentando se aproveitar para querer interesses. Eu não estou querendo favorecer nenhum político, nem interesses de ninguém. Eu estou falando do seu interesse, do meu interesse. É o nosso direito. É o direito dos nossos filhos. É o direito das futuras gerações. Que está sendo roubado. Vão às manifestações. Sim, não é lavagem cerebral, não é a mídia que vai levar a gente para lá, é a gente que tem que ir, porque se depender da televisão, se depender da imprensa, se depender de quem tem o dinheiro, isso não vai ser divulgado. Não vai passar na televisão. Eles não querem que a gente faça isso, porque os patrocinadores não querem isso. Luta com as armas que você tem. A principal arma que você tem é o voto. Fala com o deputado, fala com o senador, fala com o político que você elegeu. Não importa qual foi o partido, nesse momento não importa. A gente precisa de voto lá no Congresso. Fala com ele que você é contra, que ele está lá para representar você. Ele não está lá para representar o governo, ele não está lá para representar o banco, ele não está lá para representar a empresa, ele está lá para representar você. Foi você que pôs ele lá. Lembra ele disso. E fala para ele que se ele votar, porque você está acompanhando o voto dele, se ele votar a favor da reforma, se ele fizer alguma coisa para te prejudicar, você não vai votar mais nele. E você vai fazer todo o possível para que ninguém que você conheça vote. Entenda que eu não estou querendo levar vantagem, gente. Não é questão de levar vantagem ou de garantir um direito. Não. Você juntou o dinheiro é teu. Tá lá, deveria estar lá. Se não está lá, não é problema seu, você foi roubado. Então, eu não estou querendo um direito que eu não tenho. Eu não estou querendo que o governo me dê alguma coisa porque ele prometeu. Não, é porque é o justo. Porque é o que foi combinado. Porque é o que faz sentido. Se você concorda com isso, luta, faz barulho, divulgue. Se a gente lutar, não é certeza que a gente ganha. Mas é certeza que a gente vai perder se a gente não lutar. Certeza. Então, esse momento é um momento de reflexão. Pense, o que você vai fazer? Vai ficar quieto? Se você vai ficar quieto... Se você for contra a reforma, mas ficar quieto, é a mesma coisa que você ser a favor. Ok? Então tem que fazer barulho. É certeza que se a gente fizer barulho, falar com o deputado e divulgar e for em manifestação, os políticos vão se sensibilizar com a nossa manifestação e vão votar contra a reforma? Não, não é certeza. Não é certeza. Porque existem muitos interesses em jogo. O que eu estou falando se a gente não fizer isso, é certeza que vai passar do jeito que eles quiserem. Então a gente tem alguma chance. Se a gente não fizer nada, a chance é zero.
Então, a gente tá junto, vamos lutar com o que a gente tiver e a gente se vê num próximo vídeo, a gente se vê em alguma manifestação por aí, a gente se vê. Um grande abraço e até mais.